Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Seu verbo? Se quiser virar um pouquinho para você. Mateus 22, do verso 1 ao 14. Se Deus assim quiser e permitir, a semana que vem voltaremos ao estudo de Apocalipse. Essa semana eu não consegui preparar um estudo mais completo sobre as 7 igrejas. Então eu decidi passar para os irmãos uma mensagem que eu já preguei em outra ocasião, não com os irmãos aqui, em outra ocasião, né? Para que os irmãos possam ouvir esse estudo com mais autoridade, com mais detalhes, porque nesse daqui eu já preguei outra vez e ele está mais completo para poder passar para os irmãos. Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, diz assim a santa palavra de Deus. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou então outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Verso 7. O rei ficou irado, e enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Verso 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver quem estava à mesa, notou-lhe ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o dos pés às mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus pela sua palavra. Amém. Vamos se dirigir ao Senhor em oração. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, porque por meio da sua providência estamos reunidos aqui nesse momento, para nos reunirmos publicamente em seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cuidou durante toda essa semana, não só dos males físicos, mas também o Senhor preservou a nossa fé. E por meio dos méritos do seu Filho amado, pedimos que o Espírito Santo abra o nosso coração e abra o nosso entendimento para ouvir a sua palavra. Porque o Senhor diz que a palavra recebida com fé produz vida. E pedimos, Pai, que o Espírito Santo nos dê um coração para receber a vida. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado por tudo que o Senhor já fez no passado, está fazendo hoje e fará até o dia do seu Filho. Obrigado por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu separei esse texto, o texto sobre o casamento ou as bodas do casamento, aonde temos a parábola
de um rei que vai celebrar as bodas, o casamento do seu filho. E essa parábola, eu separei alguns pontos para que a gente possa trabalhar, entender o seu contexto imediato, onde Cristo ensina, e também algumas aplicações para nós. Alguns pontos que eu separei para os irmãos. O primeiro ponto é como a oferta do Evangelho é preciosa. Então, nesse convite de casamento do filho do rei, o objetivo desse estudo é mostrar para os irmãos como é precioso a oferta do Evangelho. A gente vai ver como que Deus demonstra como essa mensagem é preciosa para todo o homem. O segundo ponto que eu separei desse estudo, que a gente vai poder destrinchar, é como esse convite demonstra misericórdia. Ao mesmo tempo que ele é precioso para o pecador, da parte de Deus a gente vai ver uma misericórdia que a gente não vê em nenhum lugar. Nem em filmes, nem no nosso dia a dia, nada que é reproduzido lá fora. Ou como é misericordioso o nosso Deus. O terceiro ponto é como recusar esse convite também é perigoso. Esse convite não é só precioso, mas também é perigoso recusar esse convite. Então, dentro da parábola, com as consequências da recusa desse convite, vamos ver como é perigoso recusar a mensagem do Evangelho. E o último ponto é como ter certeza que posso participar desse banquete. Porque esse banquete, ele começa no primeiro século com Cristo, convidando aqueles homens. Ou eu posso até dizer para vocês que esse convite ele é feito desde a queda de Adão. Desde que Adão cai, esse convite ele é feito. E hoje vamos entender como podemos ter certeza que estamos aptos para participar desse banquete. O primeiro ponto, irmãos, que eu queria transmitir para vocês é entender por que Cristo contou essa parábola. Por que Cristo contou a parábola das bodas? Muitas vezes acontece no nosso dia a dia a gente pegar a Bíblia e começar a ler ela sem contexto e a gente acreditar que muitas das coisas que foram escritas para elas foram escritas exclusivamente para nós. Então a gente pega um texto e pensa assim, Deus escreveu esse texto para mim. E a gente interpreta esse texto a partir da nossa realidade, sem levar em consideração o seu público-alvo. O que eu quero dizer para os irmãos é que a Bíblia ela foi escrita para a igreja do Senhor, não foi escrita só para mim, para resolver os meus problemas. Então é muito valoroso para nós sempre investigarmos o contexto das passagens, sempre poder entender por que Cristo escreveu isso. Por que a gente tem essa narrativa aqui? Por que existem 3 parábolas, uma seguida da outra? Então, a partir desse estudo nosso, será muito útil para cada vez mais, quando a gente lê um texto, poder sempre procurar o seu contexto. Por que João deu esse detalhe? Por que João colocou aquela palavra? Por que existem 3 parábolas seguidas? E aqui, irmãos, eu não quero me atender muito, eu não quero gastar muito tempo nessa parte, mas tudo começa, essa parábola que a gente está vendo aqui em Mateus 22, ela tem um pano de fundo por trás. Está lá em Mateus 21, não precisa ler, porque até a gente entender o capítulo 22, a gente gastaria muito tempo lá no capítulo 21. Então eu vou resumir para os irmãos o capítulo 21 até chegarmos aqui no capítulo 22. Então, o que acontece no capítulo 21, do verso 1 ao verso 13? Se vocês quiserem ler depois, para poder entender, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 13, você tem Jesus entrando em Jerusalém. Então, você tem aquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E ao ele andar por Jerusalém, ele se depara com uma cena desastrosa. O comércio dentro do templo. Então você tem Cristo entrando em Jerusalém, e aí você vê ele caminhando ali com as pessoas, e quando ele se depara com o templo, ele se assusta. Como aquele templo tinha virado um comércio. O que ele faz? Ele vai lá e vira todas aquelas mesas, pega um chicote, e ainda fala um texto lá de Isaías dizendo que a casa dele seria uma casa de oração, e aqueles homens estavam pervertendo a casa de oração. Logo depois, do verso 14 em diante, Jesus, junto com os apóstolos, se deparam com uma figueira. Eu quero que os irmãos não percam a atenção dos detalhes. Jesus entrou em Jerusalém, onde estava localizado o templo, onde o templo era a manifestação de Deus, e ali onde deveria haver a adoração verdadeira, ali era para ter a verdade, e quando Cristo entra lá, ele vê um comércio. Ao caminhar, ele encontra uma figueira.
E o que ele faz com a figueira? Ele se aproxima bem da figueira e não encontra o que na figueira? Frutos. O que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Os apóstolos não entenderam muito bem por que ele tinha amaldiçoado aquela figueira. Então, você tem Jerusalém, onde estava localizado o templo, onde era para haver a verdadeira adoração. Jesus encontra uma figueira que tinha que produzir frutos. A figueira tinha que produzir frutos. Jesus fala, olha, da mesma maneira que essa figueira não produziu frutos, ela vai ser lançada fora. E todo aquele que não produzir frutos também será lançado fora. Eu estou aqui parafraseando as palavras de Cristo. Então Jesus está ali no templo onde deveria haver a verdadeira adoração. Não estava tendo. Ele encontrou uma figueira que era para produzir frutos, mas não encontrou frutos. Ele amaldiçoou a figueira. E ele fala que todo aquele que não der frutos será lançado. Jesus continua caminhando e encontra os fariseus questionando isso aqui. Isso aqui vai estar do verso 18 ao verso 22 do capítulo 21. Essa cena. Jesus encontra João Batista e os fariseus questionando a autoridade do batismo de Cristo. E Jesus pergunta para eles qual era a autoridade que João Batista tinha para batizar. Se era a autoridade de homens ou a autoridade de Deus. E aí os fariseus ficaram quietos. Porque se ele diz que era por Deus, se era a autoridade de Deus, eles tinham que crer em Cristo. Eles tinham que assumir que Cristo era o Messias. Se ele fala que era a autoridade dos homens, aquele público não ia gostar, porque as pessoas gostavam de João Batista. Se os fariseus acabassem falando, olha, a autoridade de João Batista é dos homens, os fariseus iriam arrumar confusão. Eles ficam quietos. E Jesus fala, tão pouco eu responderei para vocês. E agora, a partir do verso 23, perdão, irmãos, a partir ali do capítulo, indo para o final do capítulo 21, a gente vai começar a ter as parábolas. Vamos ter 3 parábolas. Depois dessa cena, irmãos, de João Batista, está lá no capítulo 21, que eu falei para vocês, vai estar no versículo 23 a 27, dali temos as 3 parábolas. As 3 parábolas. Do versículo 28 em diante, vamos ter as 3 parábolas que Cristo conta até chegarmos na parábola do casamento. Quais são essas 3 parábolas? Lembrando que a gente não pode perder a linha de raciocínio. Jesus entra em Jerusalém, onde deveria ter a verdadeira adoração, não tem. Ele encontra uma figueira que era para ter frutos e não tem. Ele encontra os fariseus questionando a autoridade do batismo de João. E agora ele conta 3 parábolas. Qual é a primeira parábola? A primeira parábola são dos 2 filhos, dos quais o pai ordena que fizesse algo. Um diz que vai e não vai. O outro diz que não vai, mas acaba obedecendo o pai. Então você tem ali 2 filhos. Um dos pais mostrava com aparência ser obediente às ordens do pai, mas não foi. Enquanto tinha um filho que não mostrava ser obediente, mas no final foi obediente. A segunda parábola, a parábola dos lavradores maus. O homem arrenda sua terra e deixa sob a responsabilidade de homens. Quando chega a época da colheita, esse homem envia trabalhadores para que pudessem receber os valores da terra arrendada. O que acontece? Aqueles que tinham sido responsáveis pela terra matam aqueles homens que vieram receber. Depois o dono da terra, irado, manda o seu filho, pensando, eles vão respeitar o meu filho. O que acontece? Eles matam o filho do dono da vinha. E Cristo fala, ele olha para os fariseus e fala, o que você acha que o dono da vinha fará quando ele for até a terra? E os fariseus confessam, vai acontecer coisas horríveis. Essa é a segunda parábola. E a terceira parábola, temos a parábola das bodas, onde um rei iria casar, onde o seu filho iria casar, e ele convida toda aquela cidade para o casamento. Aquela cidade recusa o convite, mata os mensageiros e depois aquela cidade é incendiada. Essas 3 parábolas nos mostram o retrato de Israel, como Israel recusou o convite do Evangelho. Israel é aqueles trabalhadores que vieram, que tinham que cuidar da terra, mas não cuidaram. Israel, o que Israel fez? Eles mataram os profetas. Eles mataram os profetas. Israel é o filho que deveria obedecer ao pai. Era um dos 2 filhos que deveria obedecer ao pai, mas não obedeceu. Israel também recebeu o convite
o convite das bodas, do casamento, o convite do evangelho. Mas o que eles fizeram? Eles mataram os profetas. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre as bodas e as aplicações que temos para nós nos dias de hoje. O verso 2 e o verso 3 nos diz assim, olha só, pega aí, vamos voltar para Mateus 22, verso 2 e verso 3. Vamos ler do verso 1 ao 3, para a gente poder contextualizar. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Esse de novo é porque ele já tinha contado duas parábolas. As dos 2 filhos e dos lavradores maus. Essa é a terceira parábola. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Verso 4. Enviou ainda outros servos, com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então Jesus começa a dizer, olha, vai haver um casamento do meu filho. A parábola conta. O filho do rei vai casar. Agora eu vou chamar servos para convidar as pessoas. E o que acontece? Essas pessoas recusam. As pessoas recusam o convite. Esse convite. E isso acontece, irmãos, com nossos dias hoje. Isso acontece nos nossos dias hoje. Só que antes de começar a falar da recusa do Evangelho, eu queria mostrar para vocês como que Cristo aqui, ele nos dá detalhes de como deve ser a pregação do Evangelho. Olha só que interessante. Verso 4. Enviou outros servos com esta ordem, dizei, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados, e já foram abatidos. E tudo está pronto, vinde para as bodas. Percebe que esse convite, ele é detalhado. Os servos que deveriam ir para a cidade, eles deveriam falar os detalhes daquele evento. Aqueles que estavam dispostos a andar pelas cidades, eles deveriam dar os detalhes do casamento do filho do rei. Não era só simplesmente assim, olha, o filho do rei vai casar. Vai lá, você tem que ir. Não, os servos deviam chegar para as pessoas e falar, olha, o filho do rei vai casar, isso é uma honra, ele já preparou um banquete, ele já preparou os bois, está tudo pronto para a festa do filho do rei. E você está sendo intimado a participar, porque será uma desonra você não participar desse casamento. Isso nos ensina como nós, os pregadores, seja aqui na pregação da reunião pública, seja um pregador no culto público, seja no evangelismo, isso nos ensina como que o pregador, ele tem que ser claro e objetivo e mostrar tudo sobre o evangelho. Percebe que aqui o convite não foi simples, olha, vai ter um casamento? Vai, não. Vocês vão lá e vocês vão falar dos detalhes, vocês vão falar do casamento, vocês vão falar que está tudo pronto, dos bois. Isso nos mostra que nós, quando vamos anunciar o evangelho, devemos anunciar o Evangelho como um todo. Muitas vezes, as pessoas não compreendem o Evangelho porque o Evangelho não é pregado de forma correta para essa pessoa. É passado um emocionalismo, é passado uma falsa mensagem. O pregador, o pregador aqui eu não digo só da reunião, não só da pregação. Eu digo daquele que vai evangelizar. Ele não consegue ser claro sobre o que é o Evangelho, sobre por que a pessoa precisa do Evangelho. Às vezes a pessoa não é clara sobre a situação do homem. Existem aqueles dois extremos, né? Às vezes ele só fala do amor de Deus para aquele que se arrepende e não fala da ira de Deus. Já tem outros que falam só da ira. Ele só fala da ira, ele só fala da ira, ele só fala do inferno. E a pessoa fala, então, não tem jeito. Então acho que não tem solução. Aí depois que o pregador lembra, é verdade, aí tem o Evangelho, esqueci de falar para você que tem Cristo. Então aqui no verso 4, enviou outros servos com esta ordem, dizer aos convidados, esse que já preparei, ó, ele fala do banquete, ele fala dos bois que já foram abatidos, e tudo está pronto e vinde para as bodas. Então esses mensageiros, eles estavam preparados para anunciar o convite do casamento. E todo homem precisa estar preparado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Qual que é o primeiro requisito para você pregar o Evangelho? Qual é o primeiro requisito para uma pessoa pregar o Evangelho? Ser crente. É a primeira coisa.
Se a pessoa não for crente, dificilmente ela pode até decorar ali as palavras, resumir João 3,16, ela pode até fazer isso. Mas a pessoa só pregará o evangelho com autoridade, com esclarecimento, se ela for um crente. A primeira coisa de tudo, para uma pessoa pregar o evangelho, ela precisa ser crente. Ela precisa pregar o que ela crê. Ela precisa pregar o que ela crê. Óbvio que depois vem o preparamento dos estudos, da Bíblia, um bom acompanhamento, um bom discipulado, um aconselhamento bíblico. Mas o primeiro de tudo, se você não for crente, tudo isso é inútil. Você tem que conhecer a salvação, você tem que conhecer quem você é, o pecador miserável que você é. E o quanto a misericórdia de Deus afetou você, mudou a sua vida. E a partir daí você pode pregar para as pessoas. O segundo ponto, meus irmãos, desse texto, volta comigo aqui, no verso 3. Então, enviou seus servos para chamar os convidados da boda. Então, ele enviou os servos. É definir a mensagem, meus irmãos. Definir. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas, até pessoas lendo esse texto aqui, meus irmãos, eles acham que esse convite aqui, eu já vi gente pregar nesse texto aqui, e dizer que esse convite é para ir para a igreja. Eles falam assim, olha, a gente convida tal fulano para ir para a igreja, mas aí a pessoa não vai. Irmãos, aqui não é um convite para você participar de uma igreja, de um evento. Isso aqui é um chamado do evangelho. A gente não pode pregar esse texto para as pessoas e falar assim, ó, você tem que ir para a igreja. Não. Porque aí as pessoas vão e elas vão achando o quê? Agora que eu faço parte da congregação reformada, agora eu estou participando das bodas, né? Quando eu ressuscitar, eu vou estar diante do Senhor. Aliás, eu vou ressuscitar e estar diante do Senhor. Não. Esse convite aqui não é para fazer parte de um grupo. Esse convite aqui não é para fazer parte de um evento. Vai ter a semana de oração. Aí a pessoa recusou o convite das bodas. E aqui é a semana de oração. Não. Esse convite é o verdadeiro evangelho. É o que vai fazer a pessoa ter a vida ou a morte. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com esse texto é definir a nossa mensagem. Quando eu e o João estamos pregando para as pessoas, estamos pregando o convite das bodas? É um convite ao arrependimento? Ou é um convite para fazer parte da congregação? Ou é um convite para fazer parte de um grupo? Ou é um convite de um nicho, de um clube? Não! Se a pessoa não responder no evangelho ali, não adianta trazer para a congregação. Se a pessoa não responder positivamente, não adianta trazer para a congregação. Aí a gente fica acumulado com um monte de bode. Isso daqui é o evangelho. Isso aqui não é evento. Então isso é um cuidado para nós que pregamos, para as mulheres que testemunham. O que as mulheres testemunham? Sobre o quê? É sobre um casamento bem sucedido? Elas testemunham sobre como cuidar melhor do lar? Não, vocês testemunham sobre o Deus que salvou vocês. O Deus que por meio de Cristo pagou a dívida dos seus pecados. É isso que vocês têm que testemunhar. Até porque tem muita mulher que não tem religião e ela é uma mulher modesta. Não muda. A questão é como que nós estamos sendo transparentes na pregação e no nosso testemunho. Aqui esses homens, verso 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo: os meus bons cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. A gente viu que esses homens estavam preparados. Verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo e outros para o seu negócio. E agora começa a recusa do convite. Agora o Senhor Jesus começa a explicar, olha, eles tentaram uma vez, não deu certo, e aí agora os servos foram falar com detalhes o que era essa boda, e o que aconteceu? Uns recusaram e outros foram para os seus negócios. E essa é a desculpa do homem. Essa é a desculpa do homem. Eu já, estando em outros lugares, já vi pessoas falarem assim com a sua própria boca. Olha, quando eu fazer minha faculdade, quando eu terminar os meus negócios, ou quando eu ficar velho, é que eles usam o termo igreja, né? Eu vou para a igreja, eles usam esse termo, né? Mas por que eles usam esse termo? Porque foi pregado errado para eles. Foi pregado errado para eles.
Porque a questão aqui não é fazer parte da igreja, lembra que eu falei? Aqui a linguagem não é fazer parte da igreja. A linguagem é crer em Cristo e confessar o seu pecado. É ter as suas vestes. A gente vai ver um pouco mais sobre essas vestes. Quando uma pessoa diz assim, olha, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja, é porque ela não entendeu. A resposta dela devia ser assim, olha, eu entendo o que você está me falando, mas olha, eu vou curtir minha vida, eu vou cumprir os meus objetivos e depois eu me arrependo dos meus pecados. O que tem que sair da boca da pessoa que ouviu isso? Ouviu o evangelho? É isso. Se a pessoa falar assim, olha, eu depois vou para a igreja, ela não entendeu. Ou ela não entendeu porque ela ouviu errado, ou porque quem passou o evangelho para ela não conhecia o evangelho. Então o ponto aqui, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês, aqui aquelas pessoas daquela cidade recusaram a mensagem do evangelho. Uns não quiseram ouvir e outros começaram a dar desculpa. Olha, eu tenho meus negócios para fazer. O homem, ele acha que ele pode se justificar diante de Deus. Ele acha que no dia que ele estiver perante Cristo, no julgamento, Cristo vai pensar assim, ó, realmente você trabalhou tanto, não deu para você se arrepender agora, né? Olha, se você tivesse mais 10 anos, você poderia ter se arrependido. Algumas pessoas podem até pensar que é desse jeito, mas Deus não vai levar em conta. Deus não vai aceitar essa desculpa. De achar que, olha, porque eu precisava ter uma família, daí eu tive que ter uma família muito tarde, e aí eu acabei morrendo, e não deu... Não, meus irmãos. Esses homens aqui, eles recusaram o evangelho. Eles recusaram o convite do rei. Teve consequências depois, teve consequências. E o homem sempre procura uma desculpa para não querer em Cristo. Ele sempre endurece o seu coração. Então, no final, como a gente vê, não é por argumentos humanos que uma pessoa vem para Cristo. Não é por argumentos humanos, não é pela retórica. Por mais que isso tenha algum tipo de valor para se comunicar, mas se não for o Evangelho com o Espírito Santo, a pessoa não poderá chegar a Cristo. Verso 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Aqui, meus irmãos, Jesus começa a... Não houve só uma recusa do casamento, do convite do casamento. Houve também uma ação. Houve uma ação de maltratos e morte. Aqueles homens daquela cidade, eles maltrataram os que estavam convidando o rei e mataram. E olha só que curioso. O que aconteceu com os apóstolos e os profetas da Antiga Aliança? Vai ler Jeremias, vai ler Isaías. O que aconteceu com aqueles profetas que anunciavam o juízo do Senhor? Eles eram mortos, eles eram humilhados. O que aconteceu com os apóstolos? Eles foram mortos e foram humilhados. Aqui Jesus, ele está dando um retrato dos pecados de Israel, onde eles mataram e perseguiram os profetas. Na parábola, na segunda parábola, na parábola dos lavradores maus, lá dizem que eles mataram aqueles trabalhadores que vieram receber o rendimento da vinha e depois mataram o filho do dono da vinha. O que os israelitas fizeram? O que os judeus fizeram? Eles mataram Cristo. Lembra que Pedro vai falar lá em Atos 2? Vocês mataram o autor da vida. Está aqui, ó. Todos os pecados da violação da aliança, Israel está sendo exposto aos pecados da violação de Israel. Por isso que a gente não pode perder aqui o contexto de Mateus, porque daí a gente vai interpretar o Apocalipse errado. Porque aí a gente vai pensar, a gente vai esquecer tudo que os judeus fizeram com Cristo, com os apóstolos, e vai colocar tudo para o que a gente acha que é melhor de acontecer. Olha, é melhor que se encaixe os Estados Unidos. Aconteceu lá uma coisa na África, é a tribulação indo na África, e a gente esquece da aliança, do pacto que Deus fez. Se vocês lerem Levítico 27, as maldições do pacto, tudo que aconteceu com Israel no ano 70, Deus já tinha profetizado, sabe para quem? Para Moisés. Para Moisés, a violação do pacto. E Cristo aqui descreve as piores coisas que eles fizeram no pacto, que foi o quê? Matar os profetas e matar o Filho de Deus. O texto continua. Então disse aos seus servos, verso 7.
E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O rei ficou irado. O rei ficou irado com a recusa do convite e por terem matado os seus mensageiros. O rei ficou irado. E aqui vem a parte perigosa de rejeitar a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele é uma mensagem preciosa, preciosíssima. É a mensagem que tem mais valor nesse mundo. Mas recusá-la também é muito perigoso. É uma desonra, meus irmãos, recusar a mensagem do Evangelho. Os homens mal sabem a desgraça para as almas deles quando eles recusam a mensagem do Evangelho. Lembrando que é a verdadeira pregação do Evangelho. Eu não estou falando de um convite para um evento religioso, eu não estou falando de um convite para a congregação, apesar que, quando uma pessoa está aqui na congregação, ela está exposta à verdadeira pregação do Evangelho, mas estar aqui não é aceitar o convite. Não é aceitar estar aqui. Aceitar o convite é quando você se arrepende dos seus pecados. E aí sim você aceitou o convite das bodas. Mas, meus irmãos, aqui o rei ficou irado, porque eles desonraram o filho do rei ao negar o convite. E mataram os servos. O matar os servos foram os fariseus. Foram aqueles homens que entregaram os profetas, entregaram os apóstolos e entregaram Cristo. E também são eles que recusaram a oferta do Evangelho. Mas nós também, no século XXI, em todo o período da humanidade, qualquer um que recusa a mensagem do Evangelho está correndo um risco eterno. Não é um risco agora, é um risco eterno. O texto diz, o rei ficou irado. Verso 7. O rei ficou irado, enviando as tropas, exterminou todos aqueles assassinos e incendiou a cidade. Que cidade é essa? Onde Cristo estava nesse momento? Onde Cristo estava? Se vocês lembrarem, lembra que eu falei, não perde a linha. Não perde a linha. Onde Cristo estava nesse momento? Eu vou querer que vocês vá para o capítulo 21 e vai ler só o primeiro versículo. Eu vou ler só o primeiro versículo, capítulo 21, só o versículo, e vocês vão descobrir aonde Cristo estava. Quando aproximou-se de Jerusalém, chegando à cidade de... Agora faltou uma coisa aqui. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem, porque eu estou... Isso. Está bem ruim. No Monte das Oliveiras, enviou Jesus os seus discípulos dizendo, olha só, aqui você vê que Jesus está próximo de Jerusalém, e cada vez mais ele vai caminhar para Jerusalém. E aqui, voltando lá para o capítulo 22, ele diz, capítulo 22, verso 8. Desculpa, verso 7. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles e lhes incendiou a cidade. Qual cidade que foi incendiada no ano 70? Jerusalém. Jerusalém foi invadida pelos romanos, ela foi incendiada, saqueada, e muitos judeus morreram lá. E Jesus tinha profetizado isso em Mateus 24. Jesus está dando um retrato do que aconteceria com Israel, por eles matarem os profetas e matarem o filho do rei. Verso 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontrardes. Olha só, verso 9. Ide para as encruzilhadas e os caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. Olha só, depois que a cidade é queimada, o que aconteceu? O casamento estava tudo pronto. Só que os convidados não eram dignos. Você vai falar. E agora? O que acontece? Agora os servos recebem uma ordem. Agora vocês não vão anunciar na cidade, porque na cidade estão mortos. Agora vocês vão para fora da cidade. E agora vocês vão anunciar. E é isso que acontece com Israel. Quando Cristo morre e ressuscita, você já tinha uma ordem para que o evangelho saísse de Israel. Você não tinha essa ordem antes.
Você já tem uma ordem para que o evangelho agora fosse para os gentios. Só que depois que o templo é destruído, a antiga aliança passa, agora o evangelho não fica só naquela região próxima de Israel. Agora o evangelho começa a sair por toda a Europa, até onde nós chegamos aqui. Agora o convite não está sendo mais feito a Israel. Agora o convite está feito para todas as nações. Agora o convite é feito universalmente. Jesus está dizendo para os fariseus assim, olha, vocês estão recusando a mensagem do evangelho, o convite das bodas, vocês estão recusando. Mas deixa eu falar para vocês, vocês vão ser queimados, a cidade de Jerusalém vai ser destruída e agora o evangelho, o casamento vai ser anunciado para as outras nações. E é isso que acontece. Se você ver na história, é isso que acontece. O cristianismo começou a crescer muito mais quando o templo foi destruído. E agora houve a dispersão para todos os lugares do mundo, até chegar aqui, no Brasil, chegar em outros lugares da Ásia, da Europa e todo o Ocidente. Verso 9. E saindo aqueles servos pela estrada, verso 10. E saindo aqueles servos para a estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Olha só, foco no maus e bons aqui. Maus e bons. Agora o evangelho, o convite das bodas não estava mais na cidade, porque a cidade foi queimada. E agora foi para todos os lugares, foi para as encruzilhadas, foi para os montes, foi para todo lugar. E agora eles são chamados maus e bons. O que é os maus e bons aqui? Maus e bons aqui não está falando que ele estava tentando achar quem não tinha pecado e quem era pecador e quem não tinha pecado. Os maus e bons aqui são aos olhos da sociedade. Agora, aquelas pessoas que estavam convidando para o casamento, eles convidavam tanto aquela pessoa que pagava as suas contas, aquela pessoa que era certinha da sociedade, como também convidavam aquela pessoa que aos olhos da sociedade estava perdida. Qual que é o princípio desse texto? Que todos precisam ouvir esse convite. Maus e bons. Aquela pessoa que a sociedade olha e fala, não, esse daqui paga as suas contas. Ó, esse daqui ele é honesto. Ó, esse daqui ele é casado, ele respeita a esposa dele. Ele é bonzinho. Não, quando ele morrer, ele está no céu. Não. Esse precisa do evangelho. Esse precisa ouvir o convite das bodas. E talvez aquelas pessoas que a sociedade olha e fala, não, esse daqui matou, esse aqui roubou, esse aqui está no crack, esse aqui está na bebida. Não, esse aqui não tem jeito, esse aqui não vou nem pregar para ele. O convite também é para ele. Maus e bons. Esse convite das bodas que os servos tinham que anunciar eram para todos. E nós temos que anunciar o evangelho para todos. Tanto para a pessoa mais ética que você olha e você fala, nossa, olha a ética dessa pessoa. Como também a pior pessoa aos olhos da sociedade precisam ouvir o evangelho. Maus e bons, e a sala do banquete ficou completa de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver para quem estava à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Olha só, agora, no dia do casamento do filho dele, no dia do casamento do filho do rei, o que ele saiu para procurar, ele saiu para ver quem estava ali, e ele encontrou um homem sem a veste. Ele encontrou um homem sem veste. E ele pergunta para esse homem, como que você entrou aqui? E o homem ficou quieto. Chegou o dia do casamento e tinha uma pessoa que tinha sido convidada, mas ela não possuía a veste. O que isso nos ensina? O que significa a veste? A veste é simples, né? A gente vai lá para o Apocalipse, bem-aventurado aquele que tem as vestes de Cristo, né? Que foi purificado por Cristo. As vestes é a justiça de Cristo. Só que o detalhe é que esse homem foi convidado, mas no dia do casamento ele estava sem a veste, ele não estava preparado. Isso nos mostra que quando estivermos diante de Deus, só existe uma veste que pode nos salvar. Muitas pessoas têm uma vida religiosa
e se escondem atrás do legalismo, da sua ética. Ele veste a roupa do legalismo. Mas no dia que ele se apresentar diante de Deus, Deus vai perguntar: cadê a veste do meu filho? Muitas pessoas acabam usando a veste da hipocrisia, né? Se mostra uma pessoa, uma santidade, mas por trás é um hipócrita. Tem pessoas que vão estar com essa veste no grande dia. E Deus vai perguntar onde está a veste dele. Algumas pessoas vão se vestir das boas obras. Acreditar: olha, não roubei, não matei, mas o Zezinho roubou e matou, então eu tenho direito. Ele vai estar usando as vestes das boas obras. Mas não vai funcionar. O homem só será salvo por meio das vestes de Cristo. Não adianta só ouvir o Evangelho. Precisa crer no Evangelho. Não adiantava esse homem estar lá no casamento. Ele tinha que ter as vestes. Não adianta só ouvir o Evangelho. Não adianta a gente só estar aqui reunido. Aqui é uma aqui estamos expostos ao verdadeiro Evangelho. E a gente ora para que o visitante venha aqui e ele creia. A gente ora para as pessoas que a gente dá estudo bíblico para que creia, para que possa ter as vestes. A pessoa vem aqui, a gente ora, ouça o Evangelho, creia, tenha as vestes de Cristo. Porque só estar aqui não traz vestes. Só a gente ser uma pessoa ética não traz vestes. É só Cristo que pode trazer essas vestes. Isso aqui é para examinar o nosso coração, se nós temos as vestes de Cristo, da justiça de Cristo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o dos pés e das mãos, e lançai-o para fora das trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, aqui está a consequência de recusar as vestes de Cristo. Agora passamos para a segunda etapa. Você ouve do convite, mas você precisa estar vestido adequadamente, você precisa da veste. E aqui está o resultado de você negar, de você recusar a mensagem do Evangelho. Esse homem foi lançado aonde tem choro e ranger de dentes. Primeiro ponto: nós não devemos nos enganar que Deus lançará no inferno todo aquele que não crer no seu Filho. Algumas pessoas vão tentar ler a Bíblia de um jeito bonitinho, fofinho, e pensar que no final Deus vai salvar todo mundo. Irmãos, graças a Deus eu tenho plena certeza, vocês não pensam nisso. Talvez se tivéssemos visitantes aqui, eu poderia fazer essa aplicação. Eu espero que vocês não pensem. Eu creio que vocês não pensem nisso. Que vocês acreditam na justiça de Deus. Mas, irmãos, o ponto aqui é que Deus vai lançar no inferno, sim. Não adianta o que nós fazemos nessa terra. Não adianta o que nós pensarmos. Quantas reuniões vamos, se naquele dia a gente não estiver com as vestes de Cristo, seremos lançados no inferno. O segundo ponto do texto é que esse texto não deve ser um medo do inferno não traz salvação. Porque algumas pessoas podem pensar assim: uau, Deus vai me mandar para o inferno, então eu preciso correr para a igreja, então eu vou começar a fazer boas obras, então eu vou começar a ler a Bíblia. Algumas pessoas pensam que o medo traz conversão. E não traz conversão. Quando eu falo desse texto que Deus vai lançar no inferno, não é para trazer medo para as pessoas e as pessoas irem para Cristo por causa de medo. Porque ir para Cristo por causa de medo não resolve. Não resolve. O que eu estou mostrando aqui é as consequências. Eu não posso esconder as consequências do inferno. Isso vai acontecer. Mas se uma pessoa achar que por medo ela vai ser salva, ela também está equivocada. A ideia é mostrar o caráter de Deus. A justiça de Deus. Aqueles que não tiverem a justiça de Cristo vão receber a justiça de Deus. Isso é ponto. Mas isso não pode ser uma alavanca para as pessoas. Não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou para a congregação, agora... Não adianta. Agora que eu estou aqui, eu tenho medo, olha... Não. O temor do Senhor é saber o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é santo. O temor do Senhor não é ficar ali com medinho, não. É saber que Deus ele pode acabar com o universo, Ele pode acabar com você. Isso é o temor do Senhor. É saber que o seu pecado, você ofendeu
o ser santo, o Criador de todas as coisas. Isso é o temor do Senhor. É quando você imaginar que Ele é justo, verdadeiro e você é pecador. Aí você tem que tremer. Mas esse tremor, por si só, não traz salvação. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. O texto continua. Verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Verso 14. Mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus irmãos, o chamado do Evangelho ele é universal. Vocês viram que é universal. No texto que diz, né? Vá para as encruzilhadas, vai para os lugares, anuncie para todo mundo. A pregação do Evangelho é universal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Os eleitos são do Senhor. A pregação é universal. Todo homem tem o dever de pregar o Evangelho para todos. Mas lembre-se, os escolhidos são do Senhor. Isso aqui é um conforto. Eu acho que eu já conversei isso com o João. Quando a gente fala da soberania de Deus na salvação de pecadores, quando eu começo a ter esses momentos de credulidade, desculpa, irmãos. Quando eu começo a ter os momentos de incredulidade, Senhor, mas ninguém vem para a congregação. Senhor, eu anuncio e ninguém crê. Quando Senhor, eu acho que eu estou tendo algum problema comigo. Eu começo a achar que eu sou responsável pela conversão das pessoas. Mas aí eu lembro desses textos, da soberania de Deus na salvação dos homens, e aí me dá paz. Acho que o João já teve isso também, achar que de repente, de alguma forma, ele poderia converter as pessoas. Eu acho que eu não estou muito preparado. Acho que quando eu me preparar, as pessoas... Mas com esse texto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, eu descanso na soberania do Senhor. Eu sei que o chamado, ele é universal, eu tenho que chamar todos, mas os escolhidos são dele. Paulo um dia ia pregar numa região, Deus falou assim, olha não, você vai em outra, porque na outra região tem povo meu. Imagina só, olha só, Paulo estava com planos de pregar numa região, mas Deus falou, não, o meu povo está lá do outro lado. Não dependia de Paulo. Paulo podia ficar lá pregando, fazendo o que for. Ele podia pregar sem dormir. Não ia adiantar nada. Porque os eleitos do Senhor estavam em outro lugar. Então esse texto que fala, muitos são chamados, ou seja, muitos ouvem o Evangelho. Ouvem. O tanto que nós pregamos. Tanto que eu já falei de Cristo para as pessoas do Evangelho. O João já falou. E vamos falar até o nosso último dia. Vamos falar de Cristo. Mas os eleitos são do Senhor. E todo evangelista, todo pregador, todo pastor, ele tem que descansar nesse texto. Esse texto aqui é uma promessa da soberania de Deus. Não está nas nossas mãos. Não está nas mãos do João, nem na minha, de ninguém. Está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, vamos para algumas aplicações práticas para nós. E vamos iniciar. Primeira aplicação, meus irmãos. Essa aplicação é todos os pregadores. E aqui eu digo pregadores, eu não estou falando só da posição que eu estou aqui, ou de um pastor no púlpito, ou só de alguém que está evangelizando. Isso aqui é todos que erguem a voz para pregar o Evangelho. Essa aplicação é para todos que pregam o Evangelho. A pergunta é, todos nós que pregamos, estamos sendo fiéis e claros na pregação do Evangelho? A gente viu que aqueles homens foram objetivos. O filho do rei vai casar. Está tudo preparado. As bodas vão acontecer. O boi está morto. Está tudo pronto. Aqueles homens foram objetivos e claros. E nós, os que pregamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho para as pessoas, estamos sendo claros? A gente está sendo claro para ele, olha, José, deixa eu falar para você. Você está perdido. O que? Você está perdido. Não, eu não quero que você se escolha nas suas obras. O Deus da Bíblia, ele requer justiça. E você não pode produzir justiça. Você é um pecador. Mas se você crê no Filho dele, que morreu e ressuscitou, crê que só ele pode salvar, só ele pode salvar, você tem a vida eterna.
Estamos sendo claras as pessoas? Ou nós ainda ficamos naquele rodeio? Não, vem para a nossa congregação, vem para a igreja. Olha, vai ter um momento dos jovens. Não convidei agora para as bodas. Não, você não convidou para as bodas. Você não convidou para as bodas. As pessoas que ouvem de nós o Evangelho, elas estão entendendo, não entender com o coração, porque eu sei que entender com o coração é por meio do Espírito Santo. Eu quero saber se elas foram informadas. Nós estamos informando as pessoas sobre a situação delas e como elas estão perdidas sem Cristo. A primeira aplicação é para nós que pregamos o Evangelho. Segunda, para nós que ouvimos agora. Se a primeira aplicação é para aqueles que ouviam, para aqueles que pregam, a segunda é para aqueles que ouvem. Estamos ouvindo esse convite? Há quanto tempo você ouve esse convite? A pergunta é, quanto tempo você está ouvindo do convite do Evangelho? Eu oro a Deus para que todas as vezes que eu estou aqui pregando, eu possa estar anunciando esse convite, que vocês estejam ouvindo. Eu, infelizmente, como ouvinte, eu não ouvia sempre o Evangelho. Eu não ouvia. Garanto que vocês talvez não. Agora a aplicação para nós ouvintes. Estamos ouvindo. Na nossa congregação está sendo anunciado o Evangelho. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na pregação. Porque se existir alguma falta, alguma debilidade na pregação, eu preciso do João para me aconselhar. Não, cara, você passou 1 hora pregando, mas eu não ouvi o Evangelho. Ó, você está pregando Apocalipse aqui, já tem 1 mês, mas eu não estou ouvindo o Evangelho. Não estou ouvindo o convite. Isso aqui é para nós que estamos ouvindo ser berianos. Aqui na congregação nós temos que ser berianos, nós que estamos ouvindo. Quando o João pregar aqui, nós temos que prestar atenção. Será que o convite está sendo feito? Será que eu estou convidando as pessoas? E eu preciso, se eu estiver cometendo alguma falta, o João tem que me exortar. E se o João estiver cometendo alguma falta na pregação, eu tenho que exortar ele. Porque esse convite não é qualquer convite. Se por meio da providência do Senhor, ele trouxer uma pessoa aqui, por meio da providência do Senhor, e o Evangelho for exposto de forma verdadeira, e aquela pessoa se converter, foi naquela ocasião. Como, pelo contrário, pode acontecer que uma pessoa nos visite por tantos anos e nunca se converta, porque foi da vontade do Senhor que não se convertesse. Mas o ponto é que nós devemos pregar o Evangelho com fidelidade. E para nós pregarmos com fidelidade, precisamos ter ouvido o Evangelho. E o meu desejo é que nós estejamos ouvindo o Evangelho. Terceira pregação, terceiro ponto. Você tem certeza de qual vestes usar? A terceira aplicação é, você tem certeza absoluta que a veste que você usa hoje é a veste que te dará acesso à salvação? Se Deus ceifasse sua vida hoje, você poderia dizer, eu estou com a veste da justiça de Cristo. Ou você está usando outra veste, da hipocrisia, das boas obras. Quando eu falo boas obras aqui, eu falo de uma falsa ilusão que é achar que as boas obras salvam. Do legalismo. Qual veste nós estamos usando? Isso é para mim também, tá, gente? Isso aqui é para mim também. Qual veste eu estou usando? Porque a primeira aplicação é do pregador, para a sua vida. A gente viu aqui que Deus, ele será justo. A gente tem que ouvir o convite, mas precisa da veste de Cristo. E esse texto tem que fazer a gente refletir. Qual veste estamos usando? Meus irmãos, a minha oração é que todos nós possamos estar diante de Deus, naquele dia, diante de Deus, usando as vestes da justiça de Cristo. Amém? Eu não tenho ouvido de oração agora, não é? E da aplicação das meninas. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir o Evangelho. A minha oração, Pai, é que, por meio do Espírito Santo, Pai, o Senhor me auxilie a ser um fiel pregador do Evangelho. Que eu e o João, Pai, ao sempre estarmos diante de uma alma
o Senhor nos encoraje, o Senhor nos dê sabedoria para ser fiel na pregação do Evangelho. Pedimos, Pai, também que o Senhor nos dê ouvidos para que essas pessoas possam crer. Nos envie eleitos, Pai, para que possam ouvir o Teu Evangelho. Nos ajude a repousar na sua soberania. Saber que não depende de nós a pregação. Oramos também, Pai, para que o Espírito Santo incomode o nosso coração, para que possamos sempre buscar as vestes da justiça de Cristo. Que Cristo seja a nossa salvação. Que possamos ter certeza que os nossos pecados estão perdoados por meio de Cristo. Nos ajude, Senhor. Cuide da nossa fé, Pai. Pedimos pelos méritos do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém.